1964. Os Beatles desembarcavam nos Estados Unidos e conquistavam os corações dos jovens pelo mundo. No Brasil, o Iê 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 de Rony Card dominava as paradas. Era uma vida absolutamente ingênua. E tinha muita festinha, né? E é a época dos Rolling Stones. Legal! Mas a euforia adolescente com os novos ritmos contrastava com a tensão política que dividia o Brasil. Pela reforma da sociedade brasileira. O presidente João Goulart lotava a Central do Brasil com o discurso pelas reformas de base. E as reações às mudanças enchiam a marcha da família com Deus pela liberdade. Esse era o clima em 31 de março, no início dos 3 dias que levariam o país a 21 anos de ditadura militar. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército já sitiaram o estado da Guanabara. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Chegamos ao Rio de Janeiro no dia 2 de abril. Acantonamos no estádio do Maracanã um movimento que impediu um futuro golpe comunista que estava já sendo elaborado. Essa lembrança do coronel Manuel Soriano Neto, na época com 22 anos, representava a filosofia dos colegas do destacamento Tiradentes de Minas Gerais, o primeiro a se rebelar. Estava na Assembleia, na Faculdade Nacional de Direito, e aí saiu o golpe, passamos a noite lá, e afinal a polícia do Lacerda metralhou o prédio, morreram algumas pessoas, ninguém sabe quantas estavam na porta, a coisa estava feia. A violência vivida por Vladimir Palmeira aos 19 anos de idade, nos primeiros dias do golpe, parecia prever as profundas cicatrizes na juventude do país. Líder estudantil, futuro preso político e exilado, Palmeira tinha certeza que a inocência e a liberdade tinham acabado. E a partir de 64, uma vez por mês, a polícia entrava lá, cerrava a Assembleia. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional. As duas letras, A e I, entrariam para a história brasileira como símbolo de autoritarismo, cassações, prisões arbitrárias e torturas. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. O consultor de ministério Paulo Freire, que viraria o patrono da educação brasileira, foi um dos 5.000 presos do início da ditadura. Aos 6 anos, o filho Lutigardes foi um dos tantos a ter o convívio com o pai interrompido prematuramente e logo em seguida, obrigado a crescer longe da pátria. Ele foi preso no Recife na rua. Ele só nos reencontrou no Chile. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Na próxima reportagem, a chegada da linha dura ao poder e o recrudescimento da repressão ao movimento jovem que tomou as ruas. E se a força é sua, um dia é nossa. De Brasília, Natália Godoy e Lucas Scherer. Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Que medo você tem de nós, olha aí. Representantes diplomáticos de quase todas as nações do mundo comparecem à brilhante recepção que o presidente Costa e Silva e senhora Yolanda Costa e Silva oferecem no Palácio da Alvorada. 1967. A leveza da valsa que embala o registro oficial de posse do segundo presidente da ditadura destoava do simbolismo daquele momento. A chegada da ala militar, chamada de linha dura, ao poder significava a perpetuação do regime. Era a senha para que estudantes tomassem as ruas. Momento também da repressão militar mostrar as garras. Em março de 68, o tiro mortal disparado por um policial militar acertou o peito do estudante Edson Luiz, de 17 anos. O que era para ser um protesto contra o preço de um restaurante estudantil virou um símbolo de jovens. A massa crescia com o aumento da violência militar
e levava 100 mil às ruas. Entre artistas e políticos estava o secundarista de 17 anos e hoje deputado federal, Alfredo Sirquis. Eles começaram a atirar nas manifestações. Foi a famosa Sexta-feira Sangrenta. Uns dias mais tarde, foi possível se fazer a marcha dos 100 mil. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Mas havia baixas também do outro lado, vítimas da opção radical pela guerrilha urbana. Uma delas, o sargento Cosel Filho, atingido aos 18 anos na explosão de um carro no QG do 2º Exército. Ações que, segundo o coronel e ministro signatário do AI-5, Jarbas Passarinho, levariam a uma reação ainda mais forte, como registrou em entrevista à rádio do Supremo Tribunal Federal. Ou você concordava, ou então você aderia exatamente àqueles que estavam nos combatendo. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. E a Roda Viva chegava impiedosa nas universidades. Na trincheira da UNB estava o secundarista Hélio Doyle, com 17 anos, futuro jornalista e preso político por 6 vezes. O da Polícia Militar, muitas vezes com apoio do Exército e até da Marinha, invadia a Universidade de Brasília, aí havia tiros, havia muita violência. A vida não se resume em festivais. O cantor Geraldo Vandré tinha razão, mas era no festival daquele ano que surgia um hino, música que seria censurada e obrigaria o autor a um longo exílio. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Caminhada de mais de 900 estudantes que acabava com a prisão em massa no congresso clandestino da UNE em Ibiúna, entre eles Jean-Marc von der Weydt, que seria eleito aos 22 anos presidente no encontro. Começaram a chegar os policiais pela estrada e eles dispararam, na verdade, por cima das cabeças das pessoas que estavam mais perto. A gente resolveu voltar para junto do grupo, para não ser pego sozinho, isolado no meio do mato. Era um mau presságio após a esperança de passeatas, greves e reações políticas. Pai, afasta de mim esse cálice. Na próxima reportagem, a edição do AI-5 inaugura a fase mais sombria da ditadura. De Brasília, Natália Godoy e Lucas Scherer, Band News FM. Sexta-feira, 13 de 1968. Em resposta à negativa do Congresso ao processo contra o deputado oposicionista Márcio Moreira Alves, a ditadura inaugurava o período mais sombrio do regime. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso, suspender os direitos políticos, decretar a intervenção nos estados, proibição de frequentar determinados lugares. O ato institucional número 5 suspendia as principais garantias individuais, censurava jornais, dava um duro golpe no movimento jovem e escancarava o caminho para aquilo que seria um símbolo do regime: a tortura. Mas o momento seria de euforia no governo. Após o presidente Costa e Silva cair doente e uma junta militar assumir o país, Emílio Garrastazu Médici comandaria o milagre econômico, com crescimentos acima dos 10%. O ufanismo country no México tentava abafar os gritos dos porões do regime. Rolou o Pelé, pra cá do Alberto, disparou, é gol! Gol! Do Brasil! Bateram com o carro deles no nosso carro, metralharam o nosso carro e imediatamente avançaram com armas. Fomos levados para o DOI-CODE. Me levaram para o Pau de Arara e o meu pai foi levado para a chamada Cadeira do Dragão. E aí ficamos torturados o tempo inteiro, juntos. Aos 16 anos, o então militante do movimento revolucionário Tiradentes, Ivan Seixas, era preso ao lado do pai, o metalúrgico Joaquim, na sede do DOI-CODE paulista em abril de 71. Seria a última vez que o veria com vida. Continuaram torturando o meu pai até a noite daquele dia seguinte. Meu pai é assassinado à noite do dia 17. Abusos negados até hoje pelo comandante do órgão de 70 a 74, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, como no depoimento dado à Comissão Nacional da Verdade. Eu era o comandante da unidade. Nunca aconteceu isso. É mentira. Ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. Fora, na rua.
Dedo dói, nenhum. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. Mas as inúmeras denúncias colocariam a sede do DOI-CODE definitivamente na história triste do país, como a do então universitário de 24 anos e hoje deputado estadual Adriano Diogo, preso a caminho para um encontro de calouros da USP em 73. Tomava tudo que era tipo de choque, de porrada, voltava sujo para a cela, não tomava banho, mas eu tinha certeza que eles iam me matar. Quer dizer, eu queria viver para um dia poder contar essa história. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. A música, escrita por Caetano Veloso no cárcere após o AI-5, representava uma legião de artistas, jornalistas e políticos presos, como Gilberto Gil, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, agora na oposição, todos calados e obrigados a deixar o país. Podem me prender, podem me bater. Na próxima reportagem, a decisão radical de jovens que decidem pegar em armas contra os militares. E eu não mudo de opinião. De Brasília, Natália Godoy e Lucas Scherer, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Don't let me down. Os anos 60 chegavam ao fim e levavam a esperança de uma legião de jovens que cresceram ao som do Iê 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 e viam os Beatles acabar. No Brasil, o AI-5 afastava definitivamente a esperança democrática e para muitos estudantes a única saída era pegar em armas. Mais de 150 morreriam em 6 anos, antes de chegar aos 30. Carcará, pega, mata e come. Para derrubar a ditadura, atentados, assaltos a bancos, assassinatos, mas seriam os sequestros que projetariam mundialmente a luta armada e libertariam dezenas de presos políticos. Fechamos a passagem na rua, o carro foi obrigado a parar, entrou outro carro por trás, deixamos o carro diplomático, o manifesto e as nossas condições, e nós seguimos com o embaixador para o local do cativeiro. Com 20 anos e membro do MR8, Cid Benjamin era motorista e um dos idealizadores da ação de captura do embaixador americano no Brasil, Charles Elbrick. Em menos de meia hora, o grupo conseguiria todas as atenções do regime para uma casa da rua Barão de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela aceitou a libertação de companheiros presos, nós demos a lista. Só na quinta-feira, no sábado, eles já foram embarcados para o México. A entrega do embaixador foi mais complicada do que a captura. Em 3 dias, o embaixador seria liberado em troca de 15 presos políticos soltos, entre eles o principal alvo do grupo, o líder estudantil Vladimir Palmeira. O retrato daqueles 15 prisioneiros não condiz com o quadro geral. Nós estamos rindo. No final da viagem valeria a pena. E valeu, né? A liberdade, mesmo não sendo no seu próprio país, ela é sempre uma coisa interessante. Cid Benjamin acabaria preso, assim como outros integrantes da ação, e solto após mais um sequestro de embaixador, do alemão von Holleben. Mas a ação armada ganhava também no interior brasileiro. O então tenente e hoje general Álvaro de Souza Pinheiro foi ferido e combateu por mais de 200 dias para a eliminação da guerrilha do Araguaia. Aqueles focos tinham que ser neutralizados por 2 meios, ou pela captura ou pela eliminação. O motivo estratégico era a implantação de um regime marxista-leninista no Brasil. Isto tem que ser cortado na origem. A ação terminaria com a guerrilha dizimada e um mistério que perdura até hoje, com mais de 60 corpos que nunca foram encontrados. Beijou sua mulher como se fosse a última. Outros guerrilheiros tombariam também nas cidades, como Devanir José de Carvalho, do movimento revolucionário Tiradentes, um dos sequestradores de outro embaixador, o suíço Giovanni Bucher. Ele deixava o filho Ernesto Guevara, de 3 anos, que foi obrigado a viver a infância fora do Brasil. Dia 5 de abril de 71, ele acabou caindo numa emboscada lá no Tremembé. E a versão oficial, que foi morto ali na hora. Hoje você é quem manda, falou pra falar.
não tem discussão. A música cantada hoje por Ernesto e escrita por Chico Buarque no exílio levava esperança a centenas de opositores do regime militar forçados a deixar o país. Esperança que aumentava com a conclusão do governo Médici, mas o fim da ditadura seria lento, gradual e seguro. De Brasília, Natália Godoy e Lucas Scherer, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Neste momento, o presidente Ernesto Geisel. Manter, defender e cumprir a Constituição. A posse em março de 74 do 4º militar da ditadura dava um sopro de esperança na luta pela democracia. Mas o general prometia uma abertura lenta e gradual. Menos de um mês depois da cerimônia, o lado sombrio do regime voltava a atacar. Acordei com os vidros da janela em cima de mim, com as metralhadoras, com a casa toda arrombada. Vi meu pai sendo torturado, dentro do quarto. E eles querendo saber nome, eu não sabendo falar, eu começava a chorar, eles me dando tapa. E a gente agarrando meu pai para não deixar meu pai levar, dando porrada na gente. Meu pai foi sequestrado. Aos 12 anos, Roberto viu o pai Manuel Soares ser violentamente arrastado de casa por agentes de segurança. O sindicalista de greves do ABC seria torturado, ficaria incomunicável e só voltaria a rever o filho 9 meses depois. A mesma sorte não teria o jornalista Vladimir Herzog. É mais um coração que deixa de bater. Preso no dia 24 de outubro de 75, acusado de envolvimento com o Partido Comunista, seria brutalmente torturado e morreria um dia depois, na sede do DOI-CODE paulista. Numa fraude que entraria para a história, a versão oficial de suicídio levaria milhares a protestos e o caso de Vlado se tornaria um símbolo de luta contra a tortura. E não vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando, não. A pressão, inclusive internacional, forçaria a soltura dias depois de outros presos torturados, como o comunista Ildeu Vieira. O filho, Ildeu Júnior, nunca esqueceria do dia de terror em Curitiba, quando tinha 17 anos. Fomos conduzidos ao quartel e me botaram um óculos escuro. Meu pai ficou numa cela ao lado da minha, até altas horas da madrugada. Mas eu vi os gritos dilacerantes do meu pai na cela ao lado. E isso era a maior tortura que eu podia sofrer naquele momento. Um ano depois, uma nova morte no DOI-CODE do operário Manuel Fiel Filho provocaria uma reação do regime aos porões, com o afastamento do comandante do 2º Exército, Edinardo Melo. Mesmo com denúncias abundantes para o hoje deputado federal Jair Bolsonaro, na época na Academia Militar com pouco mais de 20 anos, os casos eram isolados. Tortura é uma arma de guerra, sempre existiu. Infelizmente, isso só generaliza, parte do particular para o geral. Alguns, isoladamente, podem ter exagerado durante um interrogatório ou outro, mas não como arma de Estado. Isso não existe, nunca foi uma política de Estado. Longe de tudo, Andréa Curtis sofria com milhares de exilados ao deixar o país aos 13 anos. Filha de militantes da VAR Palmares, só voltaria ao Brasil 11 anos depois. No dia a dia é muito difícil, é muito complicado. Você tem muito receio, você tem muita cobrança porque você saiu daqueles que ficaram e lutaram aqui. Então é muito complicado. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Mas o sufoco cantado por Elis Regina estava acabando. É o que você acompanha na próxima reportagem. De Brasília, Lucas Scherer e Natália Godoy. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para a renovação. Eu tô voltando. Pede anistia ampla, geral e restrita. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Eu
eu volto com as permissões que eu tinha, entendeu? E vou travar a luta que sempre travei pela derrubada da ditadura militar e do regime. A palavra do líder estudantil Vladimir Palmeira na chegada ao aeroporto do Rio de Janeiro depois de 10 anos de exílio representava milhares de exilados que voltavam ao Brasil. A lei assinada pelo último presidente da ditadura, general João Figueiredo, anistiava também torturadores. Mas o que Vladimir lembra mesmo, 35 anos depois do desembarque, era da festa da chegada. Quando eu voltei, eu fiz muita festa. Fomos muito bem recebidos, muita festa para nós, comemorei bastante. No entanto, nem tudo era alegria. Na mesma época, Maria Oliveira encontrava uma foto do irmão morto aos 19 anos. Ali acabava a espera pelo estudante de economia desaparecido após prisões que começaram no Congresso de Ibiúna da UNE em 69. A gente sempre tinha esperança de que ele ia voltar. É muito triste. Você sempre vai ter essa noção daquilo que foi embora, sem você ter a condição de rever essa pessoa, nunca mais. O regime chegava aos últimos anos, mas a presença da tropa ainda era grande na região por onde passou a guerrilha do Araguaia. É o que lembra de Marabá, o então menino de 13 anos, Zezeu Rocha Júnior. A minha cidade ainda era uma cidade controlada por militares e permaneceu assim por muito tempo. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado, deve... Durante o espetáculo, explodiram bombas. Representam uma luta para destruir aquilo que nós todos queremos. Uma democracia, uma liberdade. Em 1981, a bomba no show para o Dia do Trabalhador no Rio Centro explodiu antes da hora e matou um sargento. A ação mostrava o desespero de uma ala militar contra a inevitável retomada democrática. O presidente da ONG Terrorismo Nunca Mais, general Paulo Chagas, na época capitão, lembra da repercussão negativa. Foi muito ruim, foi um desgaste muito grande para o regime. O presidente Figueiredo muito incomodado. O regime já tinha chegado ao fim quando aconteceu. Desviaram seu destino, seu sorriso de menino. A esperança tomava o Brasil com a campanha das diretas ao som de Coração de Estudante, na voz de Milton Nascimento. Mas a democracia começava a ser retomada com uma derrota, como lembra o ex-presidente da UNE e preso político, Jean-Marc von der Weyde. As diretas foram um momento importante do ponto de vista de consolidação de um sentimento democrático no país, mas nós não chegamos a conseguir a ruptura, que era uma questão que era buscada há muito tempo. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. No entanto, o retorno da juventude de toda a sociedade às ruas mostrava que o fim dos anos de chumbo não tinha mais volta. Na última reportagem da série, o que aprendemos após 50 anos do golpe militar? De Brasília, Lucas Scherer e Natália Godoy, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. De amor eterno, seja símbolo. 31 de março de 1964, iniciava uma longa ditadura de 21 anos. Almirante Aragão, não se aproxime, porque eu te mato com meu revólver. Revolução Brasileira nas ruas, deposto do senhor João Goulart. Eles sempre vão apelar para a violência. General Emílio Garrastazu Médici é o 28º presidente. Invadiram a minha casa, me deram uma coronhada e ali nós já fomos violentamente espancados. O que é ter certo coisa nenhuma? O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. Declaro promulgada o documento da liberdade, da democracia. Passados 50 anos do golpe militar, o que aprendemos? Para Ildeu Afonso Júnior, preso em 75 aos 17 anos e torturado ao lado do pai comunista, é preciso sempre lembrar para que o passado não se repita. A juventude, no geral, eu acho que foi uma lástima, foi quase uma idade média. A história geralmente se repete, e se repete como farsa, né? Já o general Álvaro de Souza Pinheiro, um dos combatentes do extermínio de guerrilheiros do Araguaia, aponta para o desenvolvimento econômico
icônico do período. Iniciou uma verdadeira regeneração do Brasil, que era a 48ª economia do mundo e se transforma na 8ª. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. Para um militante do MR8, organizador do sequestro do embaixador Charles Elbrick aos 20 anos, preso e exilado Cid Benjamin, só há uma lição dos anos de chumbo. Não vale a pena repeti-lo. Interrompeu um conjunto de medidas extremamente positivas que fariam do país mais fraterno. Mudanças que na época representavam um risco, segundo o coronel Manoel Soriano Neto, que aos 22 anos fez parte do destacamento Tiradentes de Minas Gerais, o primeiro rebelde em 64. A ordem foi restabelecida, a paz pública, a paz social, que essa guerra civil iria ocorrer mais cedo ou mais tarde se não fosse a intervenção de 64. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Mas a luta contra a ditadura ainda não acabou, na visão de outro preso e torturado do regime, o hoje deputado Adriano Diogo. Memória, verdade e qual é a justiça, o julgamento dos crimes. Nós não chegamos na verdade. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Para o militante do MRT Ivan Seixas, que perdeu o pai para os porões do DOI-CODE e foi torturado ao lado dele aos 16 anos, há muito o que aprender com o período. As manifestações de junho são uma demonstração maior disso, porque os governantes de hoje, ainda com a cabeça da ditadura, não permitiam, mesmo assim a população insistiu em ir para as ruas e aí não teve outro jeito a não ser permitido. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Longos 21 anos de regime formaram uma geração de filhos da ditadura que nos 50 anos do golpe não deixam que o Brasil esqueça a história. Na parede da memória. Com produção de Rodrigo Nunes, sonorização de Everton Borges, edição de Rodrigo Orengo, de Brasília, Natália Godoy e Lucas Scherer. Band News FM em 20 minutos, tudo pode mudar. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.